Olá amigos, olá irmãos, a paz do Senhor a todos, o meu nome é Ronivon, este é o canal O Leitor da Bíblia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, dando continuidade à nossa sequência de leituras do Antigo Testamento, pois para quem não sabe, nós estamos lendo o Antigo Testamento completo. Já lemos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, finalizamos há alguns dias passados o livro de Números e agora chegamos então ao livro de Deuteronômio, livro este que encerra o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. Hoje nós vamos ver aqui uma breve introdução a respeito de alguns pontos principais do livro de Deuteronômio e daí já vamos iniciar a leitura de alguns capítulos e posteriormente dando continuidade à leitura até finalizarmos os seus 34 capítulos. Como já dito, o livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, o 5º livro do Pentateuco, e de autoria de Moisés. O tema, segundo alguns estudiosos, o tema do livro de Deuteronômio é a renovação do concerto. A data que ele foi escrita é cerca de 1405 a.C. A localidade que foi escrita este livro, foi ali nas planícies de Moabe, a leste de Jericó e do rio Jordão. Era onde o povo de Israel estava acampado, preparando-se para tomar Jericó, a terra prometida. O significado do livro, do nome do livro, Deuteronômio, baseia-se na tradução grega, na Septuaginta, que quer dizer segunda lei, embora que entre alguns estudiosos eles têm um outro significado para este nome, baseando-se na tradução hebraica, mas isso aí conversa para um outro vídeo. Como já falado, o livro de Deuteronômio ele tem 34 capítulos, 959 versículos. O maior capítulo do livro de Deuteronômio é o capítulo de número 28, com 68 versículos. O menor capítulo é o capítulo de número 34, com 12 versículos. Ele tem um número aproximadamente de palavras, porque eu digo aproximado? Porque isso vai depender muito de tradução para tradução. Então, aproximadamente ele tem 24.568 palavras. Como os demais livros do Pentateuco, a leitura vai ser uma leitura densa, Os versículos costumam ser versículos bem longos, e os capítulos também. Então, eu queria só falar mais algumas coisinhas aqui, acerca desse livro, para daí a gente iniciar a leitura. Eu estou aqui utilizando a Bíblia de Estudo Pentecostal e ela tem algumas informações, nas páginas iniciais de cada livro, então é bom, para que a gente tenha uma visão mais abrangente do que se trata o livro. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, o pano de fundo que a gente precisa ter em mente para entender o livro de Deuteronômio é que o povo que estava ali diante de Moisés para ouvir esses sermões, que são ditos aqui no livro de Deuteronômio, era uma nação, era uma segunda geração. Aquelas pessoas que saíram do Egito, elas acabaram morrendo ali durante a peregrinação, por causa da desobediência do povo, O povo poderia, se o povo tivesse continuado diante de Deus em obediência, eles tinham chegado e tinham possuído a terra prometida em bem menos tempo, mas eles levaram aí cerca de 40 anos, rodeando o deserto. E essa nova geração que está ali agora não é mais aquela que saiu do Egito, é uma outra geração. É uma geração que não teve contato pessoal com a instituição da Páscoa,
né, não presenciou os fatos acontecidos no Monte Sinai e tantos outros fatos. Então, por isso, a necessidade de Moisés reunir o povo antes que eles tomassem posse de Canaã, né, para que eles ouvissem a lei, ouvissem tudo aquilo que Deus queria que eles andassem, né? É bem interessante a gente perceber esse fato, que ali era a segunda geração, não era aquela primeira geração que saiu ali do Egito, né? Aqui na Bíblia do Estudo Pentecostal temos o propósito do livro. Eu vou ler aqui para a gente. O propósito original de Moisés ao proferir seus discursos diante da nova geração de Israel, antes de entregar as rédeas do governo a Josué para efetuar a conquista de Canaã, foi exortar e instruir os israelitas a respeito de, primeiro, dos atos poderosos de Deus e as suas promessas. Segundo, seus deveres segundo o concerto, a fé e a obediência, né, que são os deveres. E terceiro, a necessidade de se dedicarem ao Senhor para andarem em seus caminhos, amá-lo, honrá-lo de todo o coração, alma e forças, né? Então, esse foi o propósito principal de Moisés ter reunido todos ali, né, momentos antes deles conquistarem Canaã. Outras considerações preliminares aqui, né, sobre o livro de Deuteronômio, ele diz o seguinte, né? E o título Deuteronômio vem da Septuaginta, como eu já havia falado, e significa segunda lei. O livro consiste nas mensagens de despedida de Moisés, nas quais ele sumariou a renovação, ele sumariou e renovou o concerto entre Deus e Israel, para o bem da nova geração de israelitas. Tinha chegado ao fim da peregrinação no deserto e agora estavam prontos para entrarem na terra de Canaã. A nova geração, na sua maior parte, não tinha lembrança pessoal da primeira Páscoa, como eu já havia falado, da travessia do Mar Vermelho, nem da outorga da lei no Monte Sinai. Careciam de uma narração inspirada do concerto de Deus, da sua lei e da sua fidelidade, bem como uma renovação declarada das bênçãos resultantes da obediência e das maldições da desobediência. Enquanto o livro de Números registra as peregrinações no deserto da rebelde primeira geração de Israel, abrangendo um período de 39 anos, Deuteronômio abrange um período de talvez um só mês, numa só localidade nas planícies de Moabe, diretamente a leste de Jericó e do rio Jordão, né? E como eu já havia falado, também Deuteronômio foi escrito por Moisés e entregue a Israel como um documento do concerto, para ser lido por extenso diante do povo a cada 7 anos. É interessante, né, que Deuteronômio ele tem uma importância muito grande para o povo de Israel, porque era um documento oficial que se lia de 7 em 7 anos para que os concertos e a lei do Senhor nunca fossem esquecidas, né? Então, de 7 em 7 anos, o livro de Deuteronômios era lido aos ouvidos de todo o povo. Muito interessante. Então, nós vamos encontrar aí muita coisa boa no livro de Deuteronômio, né? Então, vamos começar a leitura agora. Vamos ler alguns capítulos aqui do livro de Deuteronômio, né? E, posteriormente, a gente dá continuidade até finalizarmos o livro de Deuteronômio com seus 34 capítulos, né? Para quem nos acompanha aqui, já sabe que a gente sempre procura ler pelo menos 5 capítulos das vezes que a gente lê. Geralmente a gente faz transmissões ao vivo às 20 horas, né? Sempre às 20, às 20h30 da leitura da Bíblia. Hoje, especialmente porque eu vou ter uma atividade à noite, nós vamos ler a Bíblia na praça hoje à noite, aqui junto com o pessoal da congregação a qual eu faço parte, então não vou poder estar aqui em tempo hábil para fazer a transmissão ao vivo, então eu achei por bem, né, adiantar agora para esse horário esse episódio aqui da leitura do Antigo Testamento. Então vamos lá,
ler aqui o livro de Deuteronômio. Só lembrando para as pessoas que são novas aqui no canal e que não estão acompanhando a série, que todos os outros vídeos da leitura tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento encontra-se aqui em nosso canal. Caso você quiser acompanhar, né, para se inspirar e ler a Bíblia toda, é só acessar aí as nossas playlists que você vai encontrar tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Do Antigo até o livro de Números, né? E o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, porque a gente já fez a leitura do Novo Testamento. E só lembrando que nós estamos fazendo uso da Almeida Corrigida Fiel, né? A ACF, tá bom? Se você quiser acompanhar pela mesma versão, essa é a versão que nós estamos utilizando aqui para fazer essa leitura. O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo de número 1, que tem como epígrafe o discurso de Moisés na planície do Jordão. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o povo, a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã e Azerote e de Zaabe, 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no quinto 10º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Sobremodo vós haveis demorado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, a planície, e a montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois dele. E no mesmo tempo eu vos falei dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouve a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, farei vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havieis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho
das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barné. Então eu vos disse: chegados vós às montanhas dos amorreus, que o Senhor vosso Deus vos dá, eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devamos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nulas trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandamento do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades dos grandes e fortificados até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devereis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalecei-o, porque ele o fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e partis para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus, e armastesse-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: diz-lhe: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém falamos não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, a vós derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós e
chorando perante o Senhor vos ouviu a sua voz, não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Finalizamos então a leitura do capítulo número 1 com seus 46 versículos. Vamos ler agora o capítulo de número 2, que tem como epígrafe os Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte e dá ordens ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por muitos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emis dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam Emins. Outrora os horreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra de sua herança que o Senhor lhe tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede, e os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra que se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte no meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molesteis, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló o tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Um povo grande e numeroso e alto, como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus, e ele os lançara fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em Gazerim, até Gaza, e habitavam no lugar dele. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, amorreu, rei de Esbom,
e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começareis a pôr um terror e um medo de diante dos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Kednote a Sion, rei dos Amorreus, rei de Esbom, cujas palavras de paz dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro água para que eu beba. Não, tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Á, até que eu passe o Jordão, até que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endureceu o seu espírito e fizeram obstinar o seu coração para tu dar a tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis que tenho começado a dar-te Sion e a sua terra, começa pois a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e os ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres, crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Arroer, que está à margem do ribeiro de Aminon, e a cidade junto ao ribeiro de Gileade. Nenhuma cidade houve que nos escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a terra da margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Finalizamos então o capítulo de número 2 com 37 versículos. Vamos ler agora o capítulo de número 3, que tem como epígrafe Og, o rei de Bassã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeram a Sion, rei dos amorreus que habita em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na sua mão a Og, rei de Bassã, e a todo o seu povo, de maneira que ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o rei de Og em Bassã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros, e destruímos-las, como fizemos a Sion, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo tomamos a terra das mãos daqueles dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Amon até o monte de Hermon. A Hermon os sidômios chamaram Sirion, porém os amorreus o chamaram Senir. Todas as cidades do Planalto e toda o Gileade e toda a Bassã até Salcá e Edrei, cidades do rei de Og em Bassã. Porque só Og, o rei de Bassã, restou do gigante. Eis que o seu leito, com leito de ferro,
não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Arroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também toda Baçã, o reino de Og, dei na mão da tribo de Manassés, toda aquela região de Argobe, por toda Baçã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até o termo dos Jerusitas, Jesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome, Avote Jair, até este dia. E a Marqui de Gileade, mas aos Rubenitas e Gatitas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado abaixo de Asdod, Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenha dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também, até que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada um à sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, do mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes reis, a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos, e a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A partir do versículo 23 temos outra epígrafe que diz: a oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor nosso Deus, ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Finalizamos então a leitura do capítulo 3 com 29 versículos. Vamos ler agora o capítulo de número 4, que tem como epígrafe: Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor,
Pois a todo homem que seguia Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las, para me temerem todos os dias na terra viverem e as ensinarem a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que nos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura semelhante de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido, e que inclines perante eles e sirvas aquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejas por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizeres alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis na terra,
a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações a quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscareis ao Senhor teu Deus, e o achareis quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, ou como tu a ouvistes e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois dele, e tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardareis os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. A partir do versículo 41 temos outra epígrafe que diz: 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, no lugar do nascimento do sol, para que ali se acolhessem o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. A Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, e a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Baçã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízes que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra que Sion, rei dos amorreus, que habita em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Baçã, rei de Baçã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Deste Arroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a campina da além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina debaixo de
Asdod e Pisga. Finalizamos então a leitura do capítulo 4 com seus 49 versículos. Eu quero finalizar aqui essa primeira parte, né, visto que o vídeo está um pouco longo, porque nós fizemos uma introdução e lemos aqui 4 capítulos. Né? De uma próxima oportunidade, permitindo Deus, nós vamos continuar a leitura aí do capítulo número 5 por diante. Meu muito obrigado, espero que você tenha gostado, espero que você tenha se motivado a continuar lendo a Bíblia Sagrada. Né? Que Deus te abençoe. Nos vemos então em um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo no seu coração e que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.